Vamos falar do Vasco da Gama, primeiro exibindo aqui uma fala de um torcedor do Vasco que viralizou, né? O torcedor do Vasco deu entrevista a uma TV, né? Antes do jogo, Palmeiras e Vasco, ontem lá no Allianz Parque em São Paulo, e essa entrevista viralizou porque o cara disse que não estava nem aí se o Vasco perdesse, de fato perdeu. Vamos ouvir primeiro para a gente comentar. Vamos ganhar, se Deus quiser. Se não ganhar também, tá atrapalhando o Flamengo, aí tá de boa. Mas tá de boa? Vai estar na zona de rebaixamento, cara. Não, mas pra atrapalhar o Flamengo vale. Mais ou menos, hein? Pra atrapalhar o Flamengo vale cair de divisão? Não, cair não. A gente vai ganhar os próximos jogos. Agora, se perder hoje, perdeu pro Palmeiras, que é amigo, tá tranquilo, e vai atrapalhar o Flamengo. Rapaz, o cara tá de olho no quintal do vizinho enquanto sua casa tá pegando fogo, né? É verdade. Cabe muito bem, né, esse ditado popular numa situação dessa. Então, com base nessa fala aí que viralizou do torcedor do Vasco, né? A gente pergunta, torcida do Vasco comemorar a própria derrota no Z4, né? Porque o Vasco tá na zona do rebaixamento, é o vice-lanterna. Para secar o Flamengo, é zoeira ou é mico, Lucas Braz? Lucas Braz, ele vai defender já o Vasco da Gama porque ele gostou disso aí, viu? Pra mim, assim, não é nem São zoeira. irmãs, Palmeiras e Somos amigos, irmãos, né? Co-irmãos, hoje mesmo eu cheguei pro Monteiro e falei, muito obrigado, amigo, pela grande atuação. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que, Francinito, não é nem zoeira e nem mico. Eu acho que faz muito parte daquela questão do futebol, da resenha. Por que eu vou colocar o futebol da resenha? Rapidamente, a gente teve no final de semana Vitória e Bahia, em que um jogador comemorou com a camisa lá na frente e o outro, o rival, né, o do Bahia comemorou e o do Vitória rasgou a camisa dele. É antidesportivo. Eu acho que essa resenha aí, Francisco, eu acho que falta muito no futebol brasileiro. De que, meu time pode perder, mas se eu para atrapalhar meu rival, ok. Várias vezes, de alguma maneira, de Palmeiras, independente. Porque, assim, o Vasco hoje ele ainda não está com sério risco de rebaixamento. Tem uma série de jogos aí para fazer. Não tá com risco? Não, sério risco... Como você colocou agora há pouco. Gravíssimo. A quantos pontos que o Vasco está de sair da zona? O Vasco está a 3 pontos. Então, assim, se o Vasco ganha duas... O problema não é isso, Lucas Braz. O problema é o que o Vasco está jogando. Não é a diferença de pontos entre os concorrentes. A questão dessa questão do... A gente pega um Fluminense que até pouco tempo deles também estava com o quê? 6 jogos sem vencer. Ganhou do Palmeiras, classificou na Libertadores, já ganhou, já mudou o clima. Uma vitória pro Vasco nos próximos jogos muda tudo. Mas, assim... Eu acho que não é zoeiro nem mico, eu acho que falta muito dessa resenha, dessa parte atrativa de entretenimento no futebol. Lucas Braz, eu discordo de você. Com todo respeito a essa resenha que você fala, a essa rivalidade que existe no Rio de Janeiro entre Flamengo e Vasco, não dá para tampar o sol com a peneira. Tomar 4 no lombo, ficar afundado na zona do rebaixamento e comemorar porque atrapalhou, porque prejudicou o rival... Isso é muito sem lógica, se você pegar um negócio 10 desse. Hoje, 8 ficaram de boa. Então, a gente tem que levar em consideração que o Vasco é um gigante do futebol brasileiro, 4 vezes campeão brasileiro. E talvez... Campeão de Libertadores. Isso, e talvez um posicionamento da torcida do Vasco nesse sentido de aplaudir uma derrota, uma goleada pro Palmeiras, só para prejudicar o Flamengo, manda uma mensagem errada pro vestiário. Bom, os caras lá não estão se importando muito não, se a gente perder, se a gente for goleado, se a gente for rebaixado. Então, o torcedor do Vasco tem que ter a consciência que o Vasco é gigante, o nome gigante da colina é porque é gigante mesmo. Não é à toa que o Vasco ganhou 4 campeonatos. E aí você ficar torcendo para o rival perder, né, ser prejudicado com a sua derrota, isso para mim não tem o menor sentido isso. É você realmente estar de olho no quintal do vizinho enquanto sua casa está pegando fogo, como a gente comentou aqui. Mas muitos, para mim, não faz o menor sentido. Mas muitos torcedores... Sim, tem muito torcedor que fala isso aí, bacana. Só para me concluir meu raciocínio, o Vasco está querendo uma renovação, não é? Está falando em transformação, Pedro Paulo, presidente do Vasco, está falando nisso. E essa renovação corre o risco seríssimo de acontecer com o Vasco na Série B no ano que vem, em 2027. O caminho está curto para lá. Ele já é o segundo... o Lanterna, ele já vem logo em seguida, né? Não, é o vice-Lanterna. Só perde para Chapecoense. Só ganha da Chapecoense. Ganha, perdão, na verdade. 10 pontos, se não me engano. Mas aí muitos torcedores fazem isso mesmo. Estou com a mensagem aqui de um vascaíno, eu coloquei ontem para ele.
Vamos para cima, Vascão. Ele botou 2-1 pro Palmeiras, ou 3-1 pro Palmeiras. E depois da derrota, mandou também mensagem aqui, curtindo, não podemos ajudar o Flamengo. E é aquela curtição mesmo do torcedor. Mas, na realidade, é como o Francinito falou, é um grande clube para se conter, para se contentar. É se apequenar. Né? Com tão pouco. Aí vem a falta de respeito à instituição, né? Vasco da Gama, pela história que construiu a equipe do Vasco. Né? Eu acho que, a partir do momento em que os próprios torcedores pré-rebaixam o clube, eu acho que tanto os dirigentes quanto os jogadores, assim, a galera já está consciente. Vamos o que cair. Falou o Francinito, que pode mandar a mensagem para o vestiário do Vasco. Agora, isso é mais complicado ainda quando nós temos aí o Vasco beirando uma negociação para virar uma SAF de novo, não é? Aí você pega o cara que vai injetar dinheiro e diz assim, vou botar minha grana aqui para tentar salvar isso aqui. Mas o próprio torcedor e os jogadores não acreditam, o cara diz assim, eu vou pegar meu dinheiro e jogar aqui para me já entrar em campo derrotado? Não, isso pode atrapalhar. Eu acho que o torcedor vascaíno, ele precisa... a gente tem aquela história da luta, do sofrimento, da batalha, não sei o quê, aquela coisa toda, que continue, que ajude o Vasco a sair dessa situação. Porque a partir do momento em que eu assino o recibo de que eu vou cair para 2027, eu posso estar atrapalhando o investimento de uma SAF, eu posso estar atrapalhando os jogadores que estão tentando livrar o clube de um rebaixamento e posso criar um problema numa diretoria que, além de já estar preocupada com essa SAF ou não, tentar remediar os bastidores do vestiário do Vasco. E a receita do clube, né? A receita com direito de imagem dos jogadores, com transmissão, indo para a segunda divisão, o time que já está com problema financeiro, aí é... Você sabe o que eu acho mais perigoso nessa história também? É que, assim, quando um time fica muito tempo na zona do rebaixamento, no Z4, um time grande, ele tem mais dificuldades para sair de lá. Não é bom permanecer por muitas rodadas dentro da zona da degola. E aí, nesse caso, o Vasco é pior ainda, porque você está festejando, né, a derrota do rival, do seu vizinho lá, para comemorar isso, é muito pequeno. É pequeno demais. O Flamengo perdeu o jogo, mas quem está em perigo de rebaixamento é o Vasco. O Flamengo, inclusive, ainda tem possibilidade de ser campeão brasileiro. Pode também ganhar a Libertadores. E o Vasco? Será que o Vasco vai ter forças para disputar quartas de final, né? Copa do Brasil. Sul-Americana também. E Sul-Americana, com o time caindo aos pedaços, mergulhado, atolado, afundado no Z4? Acho muito difícil. Eu acho que todas as competições elas acabam ficando, né, linkadas. Então o time pode reagir se estiver reagindo também no Brasileirão. E ainda bem que eu acho que esse momento do Vasco. Esse sentimento não chegou até dentro de campo ou no vestiário, como bem frisou o Francinito. Porque o Vasco fez um primeiro tempo muito bom. Muito intenso, não soube aproveitar as oportunidades que teve no primeiro tempo. Mas fez um primeiro tempo até melhor do que o Palmeiras. Então, acredito então, que o torcedor vascaíno vai poder zoar o Flamengo quando o Vasco ganhar alguma taça esse ano e o Flamengo não. Então, mais ou menos isso, né? Porque assim, o torcedor do Vasco, ele se abraça a zoar o Flamengo nos momentos que tem. Que ele não sabe se vai ser campeão, se o Flamengo não vai ser. Porque o flamenguista vive mais dessa tradição de ser campeão. Então, eu acho que assim, volta a falar. Eu entendo o posicionamento de vocês dessa maneira de que vai apequenar o Vasco. Mas é a maneira que o torcedor vascaíno encontra para... dentro das suas maneiras de não ser campeão, de comemorar alguma coisa. Então eu acho que, tipo, beleza, que se o Vasco ganhar... A derrota do seu próprio time... Não, não a derrota, mas de estar atrapalhando o seu arquivo. Mas eu acho que essa questão... vai ser a maior zoação? É o Vasco ter que disputar a sua pela sexta vez uma Série B. Porque o Vasco já disputou 2 anos seguidos uma Série B. Se cair, será o 5º rebaixamento, mas será a 6ª vez que o Vasco disputará. Eu acho que tem gente pior do que o Vasco para Série B. O que vai ficar interessante mas é o se não esboçar a reação, vai conseguir. É o vídeo desse torcedor aí que vai perpetuar aí na rede social até umas horas. Porque todas as vezes que o Vasco for rebaixado agora, aí vão resgatar esse vídeo aí desse cara e dizer, pra gente tanto faz, o importante é a gente, é o nosso adversário.
ultrapassar o Flamengo. Prejudicar a vida do outro, né? Eu acho que a cobrança do torcedor do Vasco, com todo respeito à nação vascaína, é pela sobrevivência do time, é pela permanência do time no Campeonato Brasileiro na primeira divisão. Não ficar zoando, tirando onda porque o Flamengo perdeu e tal, isso é bobagem, né? Eu sei que futebol tem que ter isso, essa zoação, essa brincadeira, mas a mensagem psicológica que o torcedor do Vasco, ao não ficar chateado com a goleada, pegar 4 gols no lombo contra um adversário como o Palmeiras, a mensagem para mim é clara. Vai dizer para o jogador do Vasco, Francinito, tem mensagem. Tanto faz ser rebaixado ou não, o importante é o Flamengo não ser campeão. Boa noite, pessoal. Sofredor é a Margarete. Eu não sei se ela está falando do sofredor da torcida do Vasco. A gente tá falando Santa Catarina, viu? Obrigado pela participação lá de Santa Catarina, os catarinenses participando aqui. Vamos lá, Lucas Braz. Deve ser da TV Brusque lá. Vamos lá. Boa noite. O Flamengo ainda tem chance de ser campeão do Brasileiro. Carlos Aguiar, do Deus Quer, muito obrigado. Deus Quer, Zona Sudeste de Teresina. Tá perguntando, né, Lucas Braz? Não, ele tá afirmando, Francinito. Tá afirmando. Ele tá realmente afirmando. Ele falou, boa noite, o Flamengo ainda tem chance de ser campeão brasileiro. Verdade, Tanto campeão que brasileiro de Libertadores. Os matemáticos hoje, Francinito, apesar do Palmeiras, falando a questão da matemática, né? É matemática que envolve futebol. Os matemáticos hoje colocam o Flamengo com mais porcentagem de chance de ser campeão brasileiro, porque o Flamengo tem esse jogo a menos e porque tem um confronto direto. Porque se o Flamengo vence esse jogo a menos, mantém a distância ali, vai cair para 3 pontos e ganha o confronto direto, o Flamengo assume. Então, segundo a matemática hoje, apesar dos 6 pontos do Palmeiras, o Flamengo hoje é favorito ainda. Vamos ver então, Lucas Braz, aqui os próximos jogos de Palmeiras e Flamengo, para a gente ver quem está aí com possibilidade de ampliar ou encostar no adversário. Ó, Palmeiras aí, os próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão. Mirassol, nem sempre é um jogo fácil, né? Palmeiras e São Paulo, um clássico. Nós temos, aliás, da esquerda para a direita, então. Botafogo pega o Palmeiras lá, e aí é jogo de muita rivalidade, jogo no Rio de Janeiro. Depois o São Paulo será o adversário do Palmeiras em casa. Desculpa, Daito. Depois de ontem, na sequência, Grêmio pressionado, né? Recebe o Palmeiras. Depois teremos o Bahia como adversário do Palmeiras lá no Allianz Parque. Luta pela vaga na Libertadores, é um jogo difícil. E aí o Palmeiras, no dia 11 de outubro, pega o Corinthians. É outro jogo difícil. Presente as crianças aí, ó. Daí pode ter muitas surpresas, né? Vamos ver os jogos do Flamengo, os próximos. O Flamengo já joga domingo, voltando depois dessa parada, 3 pontos pro Flamengo semana, contra o Botafogo. Mirassol já definiu mais que é um jogo também, atrasado, né? É o jogo da quarta. Remo, lá em Belém do Pará. Só aqui são 9 pontos, no né? Maracanã. 12. Bragantino no Maracanã 15, e Santos e São Paulo. 18 pontos aí. Pra mim, 18 com todo respeito, o Flamengo tem a Flamengo. tabela bem mais fácil os próximos jogos no Brasileiro De quantos pontos? do que o Dos Palmeiras. 18, quantos pontos? Eu acho que aí o Flamengo faz uns 15 pontos aí, viu? De 18 pontos, 15. Na minha opinião, mais de 70% de aproveitamento. na minha opinião, O jogo mais difícil pro Flamengo aí Remo e Santos pode passar para frente. O restante é o o Flamengo jogo contra vence. o Botafogo, que é clássico. E mesmo assim não é tão difícil pelo momento do Botafogo. O Flamengo só por vai ser o clássico já tem essa dificuldade, mas o momento do Botafogo é muito ruim. Mas isso também vai exigir que o Botafogo tenha uma tomada de atitude e vai enfrentar o Flamengo. Isso, vai ter que se mobilizar, né? Como mobilizar. sempre acontece. Todo time que joga o Flamengo se mobiliza, se prepara, cria aquele ânimo, né, especial, porque enfrentar o Flamengo hoje, como assim enfrentar o Palmeiras? É sempre assim, mais prazeroso, dá mais ânimo, mais gás pro adversário. Lucas Braz. Francisco, eu posso cravar quando é que o campeonato vai ser decidido? Vamos lá. No dia Faça 29, no dia 22 de novembro, na antepenúltima rodada em que vai ter Palmeiras e Flamengo no Nubank Park. Então vai ser... Você acha que é lá que chega? Eu acho que lá vai ser o divisor de águas. De lá, tipo, desse confronto, ou se o Flamengo ganha, se o Palmeiras ganha, ou se tem um empate, eu acho que vai ser a definição, porque vai ficar faltando só 6 pontos em disputas. Então, essa data é no dia 22 ter uma de definição, novembro. Né? Detalhe, a gente pode ter uma definição. Olha, claro, não é toda futurologia, mas você pega afunilando o Campeonato Brasileiro. E se Flamengo e Palmeiras mais uma vez chegar para a final da Libertadores, no final de semana seguinte, que salvo me engano, depois eu vou confirmar, Dia 28. pode ter a final da Libertadores. Então pode ter uma final Palmeiras e Flamengo no Brasileiro, uma final Palmeiras e Flamengo na Libertadores. É bem possível, né? Isso é provável porque são as duas maiores potências do futebol brasileiro.